Hoje vamos ler muito Bíblia, né? Porque o meu central é a palavra. E hoje eu queria trazer, para nossa alegria, em nome de Jesus, eu queria trazer Colossenses para o começo da palavra. Eu queria trazer Colossenses 3. E nós vamos começar a ler Colossenses 3, né? Vamos ler um pouquinho, porque ainda tem outros capítulos que eu quero, que faz parte também, que eu entendi que Deus quer realmente falar conosco nessa palavra e que Ele quer trazer aos nossos corações. Ele administrou tanta coisa no meu coração que se eu fosse procurar em toda a Bíblia, em todo lugar, eu encontraria alguma coisa que falasse sobre esse assunto, né, que também não é coisa desconhecida para nós cristãos, amém? Porque eu vou falar para crente, né? Amém? Portanto, se vocês, capítulo Colossenses 3, verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. A primeira palavra. Se vocês foram, não se vocês vão ser, mas se vocês já se vocês já são ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo. Olha, interessante essa palavra, amados. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, a vida de vocês estão ocultas juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Paulo está dizendo aqui para os colossenses, se vocês já estão em Cristo, se vocês estão em Jesus Cristo, ressuscitado juntamente com Jesus, pense nas coisas lá do alto. Como é que está o teu pensamento? Como é que tá pensando? O que é que você está pensando? Você está pensando nas coisas lá do alto ou você está pensando nas coisas aqui de baixo? Onde é que está flutuando os teus pensamentos? Será que os teus pensamentos estão ligados no que Jesus já prometeu na tua vida? Na promessa, ele está dizendo assim, se você já foi ressuscitado juntamente com Jesus, isso quer dizer que se eu e você aceitamos Jesus, somos criaturas novas, ressuscitado em Cristo. O teu espírito ressuscitou em Cristo. Então nós não podemos mais ficar pensando nas coisas aqui da terra, nas preocupações, nas armadilhas, nos problemas, nas coisas que te traz inquietação no teu coração. Mas o Senhor Jesus, Paulo está convidando os coríntios, está convidando a pensar as coisas do alto. E missionário, o que é as coisas do alto? É você guardar as tuas preocupações. Não estou te dizendo que você não vai ter preocupação. Não é que você não vai ter nenhum problema. Mas seja lá o que problema que vier sobre a tua vida, as situações difíceis na tua casa, no teu trabalho, no teu casamento, entre os teus amigos, dentro da igreja, leva a Deus. Leva a Deus e entrega, joga os teus problemas. Lança, está escrito em Filipenses 2, se eu não me engano, Paulo fala, ele falava para os filipenses, lança os teus problemas, lança os teus problemas para Deus e guarde as coisas de Deus no teu coração. Te liga, te medita dia e noite nas palavras de promessas que Deus deu.
Jesus, ele foi o nosso grande exemplo. O que Jesus fazia quando ele terminava uma missão? Ele ia se encontrar com Deus, ele ia para o Monte das Oliveiras, ele ia para um lugar afastado para ter uma comunhão com Deus. E com isso, ele não se preocupava com os problemas da terra. Onde é que estava ligado a Jesus? Jesus estava, o seu pensamento estava ligado no céu. Ele estava escutando o que Deus estava falando. Esse é o nosso exemplo aqui na terra. Então, a primeira aplicação desta palavra é para te chamar, para que tu guarde os teus pensamentos. E se tu tem problemas, lança-os para Deus e fique pensando nas coisas celestiais, no que você já recebeu. Eu sei que às vezes é difícil porque a nossa mente, a sua mente luta contra a tua mente, o teu espírito luta contra a carne contra o espírito, e fica aquele monte de confusão na mente. Mas eu quero te dizer, Jesus, Paulo está dizendo aqui, não faça isso com você. Se você já está ressuscitada em Cristo, ele diz essa palavra, ele diz de novo, em outro verso da Bíblia. Se nós estamos ressuscitados em Cristo, as coisas velhas já passaram. E eis que se fez tudo novo. Será que nós estamos vivendo, se és que se vê tudo novo, vivemos tudo novo? Será que estamos vivendo como cristão nesse novo que Paulo fala? As palavras, quando elas saem, quando nós lemos, às vezes nossa mente não consegue receber tudo, porque nossa mente está cheia de coisas. E nós precisamos nos esvaziar do dia a dia, dos problemas dessa terra. Nós precisamos nos esvaziar e ter um tempo com Deus. E você vai perceber que quando você consegue ficar um tempo com a palavra, lendo a palavra, você vai começando a se esvaziar. O Espírito Santo vai tirando essas coisas de dentro de você e botando as coisas lá do alto. Essas coisas lá do alto que Paulo está falando, ele não está falando que está fora do teu alcance. Ele está dizendo que está ao teu alcance, está ao meu alcance. Essas coisas do alto está em Cristo. E se Cristo está em mim, em você, então está dentro de nós, está perto de nós. Nós não estamos longe dessas coisas do alto. Estamos perto, estamos dentro. Fazeis parte de nossas vidas. Porque essas coisas do alto estão no Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus mora em você, as coisas lá do alto está em você, no teu coração, está no teu espírito, e tu pode ter uma comunhão com as coisas lá do alto. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos para a segunda parte dessa palavra, continuando nesse patamar, a velha natureza e a nova natureza. Portanto, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Avareza é idolatria. Paulo está falando, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque também andando nessas mesmas coisas do passado, porque também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora você abandone igualmente todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam um para os outros. Uma vez que vocês se despissem da velha criatura com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou.
Aquilo não pode haver mais grego e judeus, circuncidado e incircuncidado, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo em tudo e está em todos. Amados, essa palavra é muito forte. Paulo está dizendo, ele ainda está dizendo aqui bem fácil, está dizendo assim, essas coisas que você vivia no passado, você já não pode mais viver hoje. Você tem que se despir. Primeiro, Paulo fala, ressuscitamos juntamente com Cristo. Então, você ressuscitou com Cristo. Quer dizer que você agora tem que se despir dessas coisas que era normal na tua vida e na minha vida. Que coisas, missionária! É incrível, mas essas coisas nós vivíamos essa imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos, avareza, ciúme, inveja, ódio um do outro, briga, lascívia. Nós vivíamos nessas vidas. Mas Paulo estava dizendo aqui, está dizendo agora acabou. Você já não pode mais viver assim, porque você é uma nova criatura em Cristo. Quem é novo em Cristo não pode mais ter. Nós temos que nos livrar destas coisas, nos despir do homem carnal. Interessante que nessa palavra, ou que foi que eu encontrei em 1 Coríntios. Olha, gente, foi Deus, porque Deus começou a me botar essas palavras no meu coração e eu disse, eu vou ler todas. Se o senhor está me dando, eu vou ler todas. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 5. Muito, muito séria. Coríntios 5, desculpa aqui, deixa eu ver, para que eu não me perca aqui. 9, né? Começando do 8, desculpa. 1 Coríntios 5, 8, verso 8. Mas vocês, mesmo cometeram injustiça e causaram prejuízo, e isso aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se engane, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adultérios, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Primeiras coisas. Tudo que eu falei aqui em Coríntios e o que está aqui em Colossenses, esse tipo de coisas não entrarão no reino de Deus. Por isso que Paulo está sempre repetindo a mesma coisa. Ele está dizendo, se despiam, se tire essas coisas velhas, se separe dessas coisas velhas. Mas agora, amados, tem umas coisinhas. Paulo, olha, é interessante que eu estou falando dessas coisas que são mais visíveis, né? Você consegue ver na pessoa, no agir, no comportar da pessoa. Mas tem umas coisinhas que Paulo vai mais no profundo. E sabe onde é que é? Todo mundo conhece esta passagem. E onde é que está? Em Gálatas 5. Se nós formos lá em Gálatas 5. Deixa eu ver aqui, deixa eu encontrar aqui, irmãos. Desculpa, que eu pensei que já tinha separado e não separei Gálatas 5. E agora tem que procurar lá Gálatas 5. E eu quero ler Gálatas 5, porque é importante a gente ler o Gálatas 5. Se eu não me perdesse por aqui nessa Bíblia. Ah, Jesus, me ajuda, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos aqui, Gálatas 5. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, aqui, encontrei. Pronto, encontrei Gálatas 5, que fala, olha aí,
Paulo fala numa coisa muito mais séria. Eu vou ficar nessa tecla, ok? Essa tecla está dizendo, porque Paulo agora fala de uma coisa mais profunda dentro de nós, que é as obras da carne e o fruto do Espírito. Olha o que ele está falando de novo. Digo, porém, amados, todo conhece Gálatas 5, verso 16 até o 26. Digo, porém, ainda em espírito e não conspire a concupiscência da carne, porque a carne cobiça cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Esses opõem-se uns aos outros para que não façais o que queres. Paulo está falando aqui de uma coisa bem séria. O que é da carne? O que é da carne? Manifestança, coição, prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Sempre as mesmas coisas. Mas essa partezinha aqui, sabe que quando eu entendo, quando eu leio esta parte aqui, Paulo está falando de 3 coisas diferentes, mas essa partezinha aqui, ele está falando dentro de nós. Dentro que só nós sabemos, ou aqueles que são bem íntimos de nós, podemos saber o que está aqui dentro. E Paulo está falando que nós precisamos mudar o que está lá dentro. Sabe quando você limpa tudo, né? Você veste roupas novas, você está bem revestido, você tirou muitas coisas. O irmão aí falou quando ele saía do mundo, quantas coisas ele viveu e agora ele largou tudo isso. O fora está muito bem. Nós estamos muito bem. Mas, amados, não se engane. Satanás, ele não brinca com nada disso. Ele sabe de onde que nós saímos. Ele sabe. Às vezes, a gente talvez, sem querer ou com pensamentos errados, pensamentos que talvez você nunca mais teve, vem um pensamento e você analisa, bota um cheiro de querer voltar para as práticas antigas. Mas aquilo está escondido no teu coração. E o Senhor Jesus está falando, Paulo fala aqui para os Gálatas. Vocês têm que tomar cuidado disso. Vocês têm que trocar tudo isso. E ele diz com muito mais força, lá no profundo, nós temos que trocar no espírito as obras da carne. Nós temos que tirar, nós temos que guardar o fruto do Espírito. Nós temos que produzir o fruto do Espírito para que nós nos livremos dessas coisas que estão aqui. Ira, heresias, peleja, difensões, facções, inveja, homicídios, bebedice. Coisas que nos perseguem todos os dias, amados. Quando eu comecei a pedir a Deus, Senhor, traga-me paciência e longanimidade. Oh, queridos, aí eu fui perceber o quanto eu era impaciente e de longanimidade eu não tinha nada. Impaciente, sem paciência para nada. Eu queria tudo para já. Vocês conhecem uns crentes assim? Talvez aqui não tem, mas existe. Alguns lugares tem muitos crentes assim, sem paciência para nada. Longanimidade foi longe. Amor passou por longe. Essas coisas do Espírito nós precisamos praticar todos os dias. E um dia eu estava na minha igreja exatamente falando sobre isso. Foi um tempo bem atrás, já está com alguns aninhos atrás. E eu estava falando sobre o Gálatas 5. E quando eu estava falando sobre a Gálatas 5, o que me aconteceu, amados? Eu saí da igreja de carro no meio do dia, aqui, e um homem me cortou. Você sabe o que foi que eu fiz, gente? Você sabe que eu saí do carro e fui brigar com um homem? Tinha acabado de falar do amor de Cristo, do fruto do Espírito. E Deus me mostrou aonde que é que eu estava. Sabe por quê? Porque eu pedi a Deus que Ele me produzisse paciência, mas eu primeiro precisava saber
que eu não tinha nenhuma paciência. Nós precisamos reconhecer que nós temos um problema. Nós precisamos primeiro reconhecer que nós temos uma deficiência em alguma parte das nossas vidas, ou então em várias partes, para que nós podemos, com humildade, chegar ao Espírito Santo e dizer para ele: ó Espírito Santo, eu estou com este problema. Esse problema está forte aqui dentro de mim e eu preciso da tua ajuda para criar os produtos, o fruto do Espírito, essa mansidão, essa longanimidade, o amor, o fruto da bondade, a benignidade, a temperança. Eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos primeiro reconhecer, nos despir, nos mostrar, nos humilhar, ser humilde. Porque o problema é que é fácil botar uma máscara. É fácil botar máscara. Muitos estão usando máscara. Um dia Deus me deu uma revelação de um homem e Deus disse assim para mim: sabe o que ele faz quando sai de casa? Ele tem uma prateleira de várias capas. Eu disse: como? Capas para todo tipo de... todo tipo de... É como se fossem roupas. Ai, meu Deus, como é que se fala assim? Desculpa. Ocasião. Todo tipo de ocasião, ele se veste e bota uma capa diferente. Mas, na realidade, ele não se mostra o que ele pensa, o que ele acha, o que ele diz. Ele não abre a boca. Poucos conhecem, e isso é muito sério. E quando eu comecei a observar, eu disse: Senhor, se isso é coisa da minha mente, tira aí, eu boto debaixo da autoridade de Cristo. Eu não quero esses pensamentos. Mas depois eu pude observar que realmente é verdade. Amados, nós temos que tomar cuidado. Quem somos nós verdadeiramente? Se nós temos uma deficiência, e às vezes nós não conseguimos falar ou se abrir com uma pessoa, mas nós podemos nos abrir para o Espírito Santo. Nós podemos falar com o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, eu tenho um problema e eu preciso que tu me ajude a cuidar deste problema. Me ajuda, Espírito Santo. Amados, para terminar essa palavra, o Paulo fala aqui também, primeiro, se vista com o fruto do Espírito. Tu se despiu das coisas velhas, você matou a carne, quem está comandando é o Espírito. Então, Paulo está falando aqui, continuando, olha que coisa linda. Ele diz também: portanto, como eles, eleitos de Deus, santos e amados, reviste-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. É as coisas que nós precisamos nos vestir. Já nos despimos e agora nós nos revestimos com a bondade de Deus. E daí você pode continuar a prosseguir esta vida cristã que você tem. Se você continuar a ficar no Espírito, se revestindo das coisas boas, pensando nas coisas do alto, o inimigo vai te atacar. Não adianta, ele vai continuar, porque ele já perdeu e ele não vai deixar de fazer o que ele sempre faz contra as nossas vidas. Mas se você estiver no centro de Deus, se você estiver na palavra de Deus, se você estiver em Cristo Jesus, com o seu espírito, nada te abalará, nada te tirar da presença de Deus. Eu preciso falar também, só para terminar, estou terminando. Para terminar só essa palavra, eu quero falar sobre Coríntios. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 10. Portanto, embora andaste na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos raciocínio,
falaciosos e toda arrogância que se levantar contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Você agora sabe como tem que fazer. Primeiro, pensa nas coisas do alto. Se dedica à palavra. Te enche das armaduras de Deus. Te reveste com toda a armadura que o Espírito Santo te der. E aí você vai destruir todas as fortalezas, todas as filosofias do mundo contra na tua mente, no teu coração, na tua vida. E você vai ter uma vida de vitória na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigada pela minha oportunidade.